Olá, senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números que tá bombando nesse janeiro, né? Hoje eu trago 5 questões difíceis de nível fundamental da banca FGV para você que está se preparando para um concurso da FGV, como todo mundo está se preparando para o concurso do IBGE, né? Então, algumas pessoas têm dito, eu tenho divulgado aqui várias questões da FGV de nível fundamental, especialmente focado aí no concurso do IBGE. E algumas pessoas têm dito, professor, o nível da prova do IBGE é um pouco mais alto. Então, fui garimpar 5 questões difíceis de nível fundamental dessa mesma banca para você também treinar questões com um nível de dificuldade maior. Combinado? Você está pronto? Você está pronta? Ativa os neurônios, hein? Vai precisar. Ativa os neurônios e vem comigo. Para funcionar bem, pausa o vídeo e tenta resolver cada uma das questões antes de ver a minha resolução, combinado? Assim o seu aprendizado vai ser mais eficiente. Pedrinho tinha mais dinheiro que Julinho. Por esse motivo, Pedrinho resolveu dar uma nota de R$ 5 para Julinho. Dessa forma, Julinho passou a ter o triplo de Pedrinho. No dia seguinte, Julinho deu 2 notas de R$ 2 para Pedrinho e ambos passaram a ter a mesma quantia de dinheiro. Quanto Pedrinho tinha em reais antes de fazer a doação para Julinho? Quanto que o Pedro tinha lá no início? Então, nós temos duas pessoas, o Pedro e o Júlio, que são crianças, por isso os nomes estão no diminutivo. O Pedro tinha X reais, o Júlio tinha Y reais. Você não sabe quanto eles tinham, então dá nome aos bois, ok? Aí, o Pedro bonzinho deu R$ 5 para o Júlio, e aí o Júlio passou a ter o triplo do Pedro. Então, vamos transformar essas duas frases em uma expressão matemática. O Pedro deu R$ 5 para o Júlio. Então, se o Pedro inicialmente tinha X, agora ele tem X menos 5, porque ele perdeu os R$ 5, ele deu os R$ 5. Então, eu tenho que subtrair R$ 5 do tanto que ele tinha. E o Júlio? O Júlio ganhou R$ 5, então o Júlio ficou com y mais 5. Perfeito? Aí, o Júlio passou a ter o triplo do Pedro. Quanto que o Júlio passou a ter? O Júlio passou a ter y mais 5, os R$ 5 que ele ganhou. Essa quantidade do Júlio é igual ao triplo, 3 vezes, o triplo é 3 vezes, a quantidade de dinheiro do Pedro. O Pedro tinha x menos 5. Perfeito? Depois, o problema continua. No dia seguinte, o Júlio deu 2 notas de R$ 2 para Pedro, ou seja, 2 vezes 2 deu R$ 4 para Pedro. E assim, ambos passaram a ter a mesma quantia de dinheiro. Vamos escrever isso. Se o Júlio deu R$ 4 para Pedro, o Júlio ficou agora com R$ 4 a menos em relação ao tanto que ele tinha, e o Pedro ficou com R$ 4 a mais, né? Então, subtrai aqui R$ 4 do Júlio. Quanto que o Júlio tinha nesse dia seguinte? Tinha y mais 5. Ele deu R$ 4 para o Pedro, então ele vai ficar com y mais 5 menos R$ 4. Essa quantidade de dinheiro do Júlio é igual à quantidade de dinheiro do Pedro. Quanto que o Pedro vai ter agora? O Pedro tinha x menos 5 e ele ganhou R$ 4, então ele vai ficar com x menos 5 mais os R$ 4 que ele ganhou. Entendeu? Então, esse raciocínio você tem que interpretar a partir das informações que o problema te deu. É aqui que muita gente tem dúvida, né? A partir de agora é só fazer continha. Então, vamos primeiro eliminar esse parêntese aqui, né? Então, vou ter y mais 5 é igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 5, menos 15. Então, vou ter y mais 5 é igual a 3x menos 15. Colocando o y de um lado, o x do outro, vou pegar esse 5 positivo, passar para cá negativo, vou ficar com menos 5, vou ter menos 15 menos 5. Menos 15 menos 5 dá menos 20, né? Então, y é igual a 3x menos 20. Na expressão de baixo, eu tenho aqui, ó, y mais 5 menos 4, 5 menos 4 dá 1, então vou ter y mais 1. E aqui eu vou ter x menos 5 mais 4, menos 5 mais 4 é 5 menos 4, vai dar 1, né? Então eu vou ter x menos 1, beleza? Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Você pega o maior, subtrai o menor e mantém o sinal do maior, beleza? 5 menos 4, 1, sinal negativo aqui, ok? Agora, eu sei que y vale 3x menos 20 e eu tenho essa outra expressão aqui embaixo. Então, onde tiver y, eu vou substituir por 3x menos 20. Beleza? Então, aqui embaixo tem y, vou colocar 3x menos 20. Vou ter 3x mais 1 é igual a x menos 1. Ok? Coloca tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro lado.
Então, eu vou ter aqui, ó, esse mais x passa para cá como menos x, vou ter 3x menos 1x, dá 2x. E esse menos 20 mais 1 dá menos 19 passa para cá como mais 19. 19 menos 1, 18. Beleza? Para calcular o valor de x, pego o 2 que está multiplicando, passo para cá dividindo, 18 dividido por 2 dá 9. X é igual a 9, 9 é a quantidade de dinheiro que o Pedro tinha lá no início. É isso que o problema quer? É, quanto o Pedrinho tinha antes de fazer a doação. Então, Pedro tinha R$ 9, por isso 9 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvida, pergunta, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que você será respondida com muito prazer. Combinado? Vamos para a questão número 2, que é uma questão mais difícil que essa, acredita? Vem comigo, pausa o vídeo, tenta resolver e já se inscreve na Central dos Números se você ainda não se inscreveu para não perder essas dicas bacanas, tá bom? Vamos lá. Dois números A e B, cada um com dois algarismos, quando multiplicados, dão 504. Trocando-se a posição dos dois algarismos de A, obtém-se o número C. Da mesma forma, trocando-se a posição dos dois algarismos de B, obtém-se o número D. Os números C e D, quando multiplicados, também dão 504, sabendo-se que o algarismo das unidades de A é igual ao algarismo das unidades de B, a soma de A com B vale quanto? Então, vamos lá. Você tem dois números A e B, né? Cada um tem dois algarismos. Então, escreve esses dois números. O número A é o número AX, que eu chamei de AX, e o número B eu chamei de BY. O problema disso é que quando eu multiplico AX por BY, AX vezes BY, o resultado é 504. Foi formado um número C, trocando-se a posição dos dois algarismos de A, né? Então, o A era AX. Agora, quando eu trocar a posição do A com o x, eu vou ter o número xa, né? Então, esse valor aqui, xa, vai corresponder ao número C, ok? O número D é obtido alternando a ordem aqui do BY, né? Então, ao invés de ser BY, vou ter Y, beleza? Ao multiplicar o número C pelo número D, xa vezes YB, o resultado dá 504 também. E o problema disse que o algarismo das unidades de A é igual ao algarismo das unidades de B. Então, esse valor aqui, o x, é igual ao y. Então, escreve x é igual a y. Se x é igual a y, onde tiver x e y, você pode colocar tudo ou x ou tudo y. Então, vamos fazer isso. Você vai ter aqui, ó, ax vezes bx é igual a 504. E aqui você vai ter xa vezes xb é igual a 504. Beleza? Então, observa aqui essas duas multiplicações. Você tem o número AX vezes o número BX. Esses algarismos aqui das unidades são iguais. Ao multiplicar x com x, você vai ter como resultado um valor 4. Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Então, x vai ser um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 4. Quais números que multiplicados por ele mesmo terminam em 4? O 2, né, entre 0 e 9. São o 2 e o 8, né? Por quê? 2 vezes 2 dá 4, 8 vezes 8, 64, né? 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49. Então, só o 2 e o 8 que multiplicados por ele mesmo, nessa multiplicação aqui, ó, esse número vezes esse número, vou ter x vezes x, vai resultar em 4 só se for 2 ou 8. Então, o x pode ser 2 ou 8. Vamos substituir o x por 2 e por 8 para ver as multiplicações. Onde tiver x, aqui em cima e aqui embaixo, substitui por 2, depois substitui por 8. Então, eu vou ter lá na primeira condição, substituindo tudo por 2. Eu vou ter o número A2 vezes B2, dando 504. O número 20A vezes 20B dá 504. Substituindo por 8, eu vou ter A8 vezes B8 igual a 504. 80A vezes 80B dando 504. Pode ser 8? O x pode ser 8? Não pode ser 8. Por quê? 80 vezes 80 vai dar um número muito maior do que 500, né? Você tem que 20 vezes 20 dá 400, 30 vezes 30 dá 900. Então, você não pode ter 80 alguma coisa vezes 80 vezes alguma coisa. Então, você já descarta o x sendo 8. O x não pode ser 8. Então, descobrimos o valor de x. O x vale 2. Beleza? O x vale 2. Se o x vale 2, agora testa possibilidades para A e B, né? Então, se o x vale 2, testa possibilidades para A e B.
Concorda que, ao multiplicar esse número aqui, 20 é alguma coisa, né, que termina em A, vezes 20 é alguma coisa que termina em B, o resultado vai dar 4 no final de novo. Então, a multiplicação de A vezes B vai ser um número terminado em 4. Aqui a gente vai testar, né? O jeito mais fácil de visualizar essa questão é testando. Se, né, então, A vezes B resulta em 4, se a gente considerar que o A vale 1 e o B vale 4. Por que 1 e 4? Porque 1 vezes 4 dá 4. Né? Então, A vezes B vai terminar em 4, 1 vezes 4. Se o A for 1 e o B 4, a gente vai ter como resultado 4. Então, vamos testar o A sendo 1 e o B sendo 4. Onde tiver A, coloca 1. Onde tiver B, coloca 4. Você vai ter aqui, ó, 1 com 2, 12. 4 com 2, 42. 12 vezes 42 dá 504, aí você teria que testar. 12 vezes 42. Faz o truque que eu te ensinei, 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2, então você vai ter 10 mais 2 vezes 42. 10 vezes 42, 420. 2 vezes 42, 84. Então, 420 mais 84 dá mesmo 504. Então, o A e o B podem ser 1 e 4. Vamos testar o A e o B aqui embaixo. Se for 21 vezes 24. 21 vezes 24, 20 mais 1 vezes 24, 20 vezes 24, 2 vezes 24, 48. Tem um 0, 480. 1 vezes 24, 24. 480 mais 24, 504. Ou seja, descobrimos o Azinho vale 1, o Bzinho vale 4 e o X vale 2. Né? Cadê? 2, aqui em cima. Então, se a gente descobriu, a gente descobre os valores de A e B. O A, a gente tem que somar o número A com o número B. Então, a gente vai somar 1, 2 com 4, 2. Beleza? Então, o A vai valer 42 e o B vai valer 12. Né? A ordem aqui ficou trocada, na verdade. O A valia 12 e o B valia 42, de acordo com isso aqui. Né? Só troquei aqui o A com B. Mas o resultado vai dar o mesmo. 42 mais 12, o problema é que é a soma de A com B. 42 mais 12 dá 54. Então, 54 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Então, essa é uma questão de números e uma questão relativamente difícil. Concorda? Se tiver dúvidas, pergunte. O jeito mais fácil que eu encontrei de explicar essa questão foi através deste teste. Tem outras formas de resolver essa questão, mas no meu ponto de vista elas são um pouco mais trabalhosas, mais difíceis. Bom, vamos respirar um pouquinho e ver uma questão um pouquinho mais fácil? Vamos para a questão número 3. A figura ilustra um quadrado de 1 centímetro. Então, esse quadrado tem 1 centímetro. A área da região achurada em centímetros quadrados vale quanto? Então, você tem aqui um quadrado com lado 1 centímetro, uma região tracejada, que se chama achurada, você tem que calcular essa área. Observa que aqui você tem um pedaço de uma circunferência, né? Se você preencher tudo aqui, ó, você vai ter um círculo, você vai ter uma circunferência. Então, dentro do quadrado, você tem um pedaço da pizza, né? Um quarto da pizza. Ok? Então, para a gente calcular essa área, calcula a área toda do quadrado e depois calcula a área dessa parte da circunferência. A área toda do quadrado, se é um quadrado, lado vezes lado, 1 vezes 1. Né? 1 vezes 1 dá 1 centímetro quadrado. Você vai ter aqui um quarto de uma circunferência. Consegue visualizar? Desenhe a circunferência toda. Observa que essa circunferência foi dividida em 4 partes, 4 pedaços de uma pizza. Né? Então, você tem que calcular a área desse pedaço, é um quarto da área total da circunferência. A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, você vai calcular um quarto vezes π vezes o raio ao quadrado. Um quarto vezes o raio ao quadrado. O raio da circunferência é o lado do quadrado. Se o lado vale 1, o raio vale 1, né? Então, substituir aqui por 1. Você vai ter 1 quarto vezes π vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então você vai ter 1 vezes π vezes 1, dá π. Então, essa área aqui vale π sobre 4, ok? Π sobre 4. Sendo assim, a área achurada vai ser a área total, a área do quadrado todo, menos essa área branca, menos π sobre 4, 1 sobre 4, né? 1 menos π sobre 4. Aqui nas respostas você não tem essa alternativa. Então, tira o MMC aqui, né? Então, o 4 está só sobre o π. Então, para fazer o 4 ficar embaixo de tudo, tira o MMC, que vai ser 4. Então, coloca 4, pega esse valor, divide pelo denominador de cada número e multiplica o resultado pelo numerador. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1.
vezes menos π dá menos π. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 menos π dividido por 4, tudo por 4. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Então, essa é uma questão mais fácil, né? Se você quiser treinar questões de figuras planas, dá uma conferida nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Tem questões de figuras planas, mas são questões de nível médio, né? Mas dá para você treinar para provas com nível de dificuldade maior. Combinado? Vamos para a questão número 4. Outra questão de figuras planas. Já deixou o like no vídeo? Clica no like aí para ajudar o nosso canal. Combinado? Um retângulo tem altura em metros expressa por 2 menos x. O comprimento desse retângulo em metros é expresso por 6 mais x. Analise as afirmativas a seguir. Então, você tem aqui que a altura é 2 menos x e o comprimento 6 mais x. Analisando as alternativas, as afirmativas, o perímetro do retângulo independe do valor de x e sempre vale 8. Vamos calcular o perímetro desse retângulo. Para calcular o perímetro, a gente tem que somar os 4 lados, né? Então, vou somar 2 menos x, mais 6 mais x, mais 2 menos x, mais 6 mais x, né? X mais 6 mais x, mais 2 menos x, mais 6 mais x. Menos x, 0, menos x mais x, 0. Então, vai sobrar 2 mais 6, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 6, 16. O perímetro do retângulo independe mesmo de x, mas ele vale 16, ele não vale 8. Então, essa afirmativa está errada, ok? A área do retângulo depende de x valendo 5 metros quadrados quando x é igual a menos 1. Para facilitar, substitui o x por menos 1. Então, aqui, qual vai ser esse lado? 2 menos menos 1. Menos menos 1 vai ficar mais 1. 2 mais 1, esse lado vai ser 3. Esse lado aqui, 6 menos 1, dá 5. Então, a área vai ser 3 vezes 5, né? 2 menos menos 1 vezes 6 menos 1. 2, menos com menos dá mais, 2 mais 1, 3. 6 menos 1, 5. 3 vezes 5, 15. Então, quando x vale menos 1, a área não vale 5, a área vale 15. Então, essa afirmativa também está errada. Por fim, o comprimento desse retângulo não pode medir 9 metros. Vamos testar. O comprimento, se o comprimento for 9, quanto vai valer x? Então, o comprimento é aqui, ó, 6 mais x. Né? Então, faz 6 mais x, o comprimento é igual a 9 metros. 6 mais x é igual a 9. Pego o 6 positivo, passo para cá negativo, 9 menos 6 dá 3. Quando o comprimento é 9, x vale 3. Se x for 3, qual vai ser a altura? Substitui o x aqui por 3, vou ter 2 menos 3, né? 2 menos 3 dá menos. Existe um lado de um retângulo que é um número negativo? Não, não existe uma medida negativa, né? Então, de fato, o comprimento não pode medir 9 metros. Por isso, essa afirmativa está correta. Se o comprimento for 9 metros, a altura não vai existir, vai ser um número negativo. Então, o comprimento não pode medir 9 metros mesmo. Beleza? Então, somente a afirmativa 3 está correta. Beleza? Acertou? Espero que sim, né? Vamos agora para a última questão, que é uma questão de porcentagem. Pausa o vídeo e tenta resolver. O latão é uma liga metálica formada por cobre e zinco. A porcentagem de zinco no latão pode variar de 3% a 45%. O bronze é outra liga metálica formada por cobre e estanho. A porcentagem de estanho no bronze pode variar de 2% a 11%. Um pedaço de latão tem massa igual a 200 gramas e o outro pedaço de bronze tem massa igual a 300 gramas. Juntando-se os dois pedaços, a massa total de cobre é 440 gramas e as massas de estanho e zinco são iguais. É correto afirmar que o percentual de zinco no pedaço de latão é qual? Vou resolver antes de ver a minha resolução, beleza? Então, você tem aqui dois pedaços, um de latão, um de bronze. E aí, juntou os dois pedaços. Então, o pedaço de latão tinha 200 gramas, o pedaço de bronze tinha 300 gramas. Ao juntar os dois pedaços, você obteve um pedaço maior de 200 mais 300, você obteve um pedaço maior de 500 gramas. Desses 500 gramas, 440 gramas eram cobre, né? Então, quanto tinha dos outros metais? Basta subtrair o total menos o tanto de cobre, né? Então, a massa de estanho e zinco, que eram os outros metais presentes aí, nesse pedaço grande, né? Vai ser o total, 500 gramas, menos o tanto de cobre, que é 440. 500 menos 440 é 60.
O problema disse que a massa de estanho e zinco era igual. Se a massa de estanho e zinco era igual e totalizava 60, basta dividir 60 por 2 para descobrir quanto de estanho e quanto de zinco tinham. 60 dividido por 2 dá 30. Tinha 30 gramas de estanho e 30 gramas de zinco. Beleza? O problema quer saber o percentual de zinco no pedaço de latão. O latão tinha 200 gramas, né? Então, ó, o pedaço de latão tem massa igual a 200 gramas. Você vai considerar o total, 200 gramas, correspondente a 100%. 200 gramas corresponde a 100%. Os 30 gramas de zinco que você encontrou vão corresponder a X%. Resolve essa regra de 3 e corre para o abraço. Beleza? Para resolver a regra de 3, multiplica como se fosse um x. 200x é igual a 30 vezes 100. Né? Pega o 200 e está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 30 vezes 100. Coloca dois zeros aqui depois do 30, vai dar 3.000. 3.000 dividido por 200. Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros, vai dar 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15%. Então, 15 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de treinar mais. Vou deixar para você playlist do IBGE, playlist de questões da banca FGV. Escolhe aquela que for mais legal para você. Quem não se inscreveu na Central dos Números ainda, não me faça chorar. Se inscreve na Central dos Números. Lembra de deixar o like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente. E o seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Combinado? Mais bons estudos e até a próxima.